Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem? E aí, animado para o fim de semana? Já estamos no ar com o TVU Jornal, segunda edição, que hoje vai falar de conjuntivite. Em relação ao mesmo período do ano passado, os casos triplicaram. Temos algumas orientações para você não contrair a doença, que é contagiosa. Polícia de Valentim Gentil segue em busca do homem que tentou matar um empresário da cidade. Câmeras de segurança gravaram toda a ação. Tem também as informações sobre o tempo e ainda vamos fazer um passeio para Floreal. Lá tem um restaurante que promete te levar para as décadas de 50 e 60. É agora. De 3 a 8 de agosto, Votuporanga comemora os 8 anos de fundação com o FISAV Rodeio Show. A festa é 100% filantrópica e organizada pelo FISAV no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Hoje pela manhã, o prefeito João Dado confirmou o apoio da prefeitura na realização do evento e também anunciou o pagamento do cachê artístico do cantor votuporanguense Gustavo Mioto, que se apresenta no dia 8 de agosto. O show terá entrada gratuita a todos. E hoje o repórter Danilo Arruio Martins e o cinegrafista Carlos Nunes foram até Valentim Gentil para entender melhor aquela tentativa de homicídio que foi registrada ontem lá na cidade e nós falamos aqui. A vítima é um empresário e o suspeito ainda está foragido, como vamos ver na reportagem. O crime aconteceu por volta da 1 da tarde, de frente ao número 220 da rua Cidadão João Novaes, no centro de Valentim Gentil, na região noroeste paulista. Um empresário de 67 anos levou um tiro de raspão que acabou atingindo a testa da vítima. Essa câmera de segurança registrou a tentativa de homicídio. Ela mostra o empresário dentro do carro quando o suspeito chegou na lateral do veículo e, após uma conversa rápida, fez vários disparos. O autor do crime apertou o gatilho várias vezes, mas o revólver acabou falhando e, mesmo assim, foram disparados 2 tiros, sendo que um deles atingiu a vítima. Essa outra imagem mostra que o carro foi perfurado por uma das balas. O suspeito está foragido e a polícia realiza buscas para localizá-lo. O delegado que investiga o caso, Fabrício Bosquila, não quis gravar a entrevista. Ele diz que vai falar somente quando houver algo concreto. Os investigadores, que não estão autorizados a falar, disseram que uma das hipóteses que motivou esse crime foi a discussão por causa de uma propriedade rural que seria vendida através do leilão, em que ambos estariam interessados em comprar. Os vizinhos estão assustados com o que aconteceu. A gente fica assustado porque em Valentim Gentil nunca teve um crime desse, e bem na porta da minha casa, então é bem aterrorizante para nós. Isso aí é a impunidade. A impunidade está fazendo com que o crime aconteça cada vez mais e para pior, não vai melhorar não. Vai ser para pior, é a impunidade, é somente isso. Esse cara vai ser preso? Quem sabe? O hospital onde a vítima está internada não está autorizado a passar nenhum tipo de informação. Até o momento, ninguém foi preso. E a gente continua falando da região, é que mais uma idosa foi vítima de golpistas. Tudo aconteceu essa semana com uma mulher de 84, em Rio Preto. Os detalhes a gente tem no Região em um Minuto. Boa noite, Angélica. Olá, Wender, boa noite. O suspeito ligou para a idosa e disse ser funcionário do banco e que ela tinha dinheiro para receber referente à correção monetária, mas que para isso ela teria que pagar R$11.000. A idosa acreditou no telefonema e combinou de entregar a quantia solicitada para um mototaxista contratado pelo golpista. O estelionatário disse ao mototaxista que ele buscaria documentos na casa da idosa. Ele desconfiou que havia algo errado e foi ao plantão policial. Os policiais armaram o flagrante e abordaram o suspeito, que confessou ter aplicado o golpe. Em Araçatuba, uma igreja evangélica foi vítima da ação de ladrões durante a madrugada. Os marginais tiveram acesso ao interior da igreja depois de arrombar 4 portas. Cerca de 14 mil em dinheiro que estavam no cofre foram levados. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. Foi enterrado agora à tarde o corpo do rapaz de 23 anos que morreu depois de cair da moto que pilotava em Olímpia.
Ele estava dentro da cidade. A Polícia Civil ainda não sabe dizer o que causou a queda e, por isso, continua as investigações. O rapaz trabalhava como ajudante de pedreiro. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até daqui a pouco, Angélica. Vamos mudar de assunto porque devemos continuar preocupados com a Zika, pelo menos foi o que apontou o relatório de uma ONG de Nova York. Ela defende e realiza pesquisas sobre os direitos humanos. O estudo alerta para o risco de uma nova epidemia de Zika aqui no país. É que, segundo a organização, não foram feitos investimentos em saneamento básico, fundamentais para evitar a proliferação do mosquito. Guilherme nasceu com microcefalia e Germana teve de deixar o emprego para se dedicar ao bebê. A gente ficou sem renda nenhuma dentro de casa, então o custo de vida da gente triplicou, porque a chegada de um filho já traz um custo e de um filho especial é o triplo. O impacto econômico sobre famílias de baixa renda é uma das principais consequências da epidemia do Zika vírus, que começou em 2015. É o que mostra um relatório publicado pela ONG Human Rights Watch. O documento mostra que falta apoio do governo às mais de 2.600 crianças que nasceram com a doença no país. Cássia é mãe de Davi. Eles gastam cerca de 4 horas para ir e voltar do hospital, onde o menino é atendido pelo menos 3 vezes por semana. Você deixa de viver sua vida para viver a vida do seu filho. Se o governo nos ajudasse com alguma forma, com alguma coisa, o básico que eu pedi foi um transporte, que isso já ia me ajudar muito. Em maio deste ano, o governo declarou o fim da emergência, mas o estudo alerta que o risco não acabou. De acordo com a organização, os problemas de infraestrutura que contribuíram para causar o surto de Zika não foram superados, o que torna o Brasil vulnerável a sofrer uma nova epidemia da doença. Em todo o país, 1/3 da população não tem acesso contínuo à água. E na região Nordeste, que foi mais afetada pelo surto de Zika, só 25% da população tem acesso à rede de esgoto. O armazenamento de água e a falta de saneamento básico contribuem para a proliferação do mosquito que transmite a doença. Investimentos estruturais em saneamento não fazem parte da resposta do governo à epidemia de Zika. Além disso, falta informação. Grávidas dizem que profissionais do SUS não as alertaram sobre como se proteger, nem do risco da transmissão sexual do vírus. Esse é o padrão de distribuição do serviço no Brasil, um padrão discriminatório que deixa para trás as pessoas mais pobres. É necessário colocar água e esgotamento sanitário como uma prioridade nacional absoluta e olhar para esses serviços através de uma ótica dos direitos humanos. Em nota, o Ministério da Saúde disse que aumentou esse ano o orçamento para o saneamento básico em 15% e que o combate à Zika, à dengue e à chikungunya continua sendo prioridade. O Ministério diz ainda que ampliou o repasse de recursos para centros de reabilitação voltados a crianças afetadas pela Zika. E você, conhece alguém que está com conjuntivite ou já teve esse ano? Os casos triplicaram em Votuporanga e o tempo seco é um dos motivos. Essa conversa a gente continua depois do intervalo. Estamos de volta e com um alerta do PROCON de Votuporanga. Segundo o órgão, em abril foram feitas várias denúncias sobre a empresa Seven Produções. Segundo a nota, vários shows organizados por ela foram cancelados de última hora e não teve a devolução do valor pago pelo ingresso aos consumidores. Ao notar que era uma prática reiterada da empresa, o PROCON decidiu oficiar a conduta ao Comando Regional da Polícia Civil de Rio Preto para que as autoridades tomem as medidas cabíveis e impeçam o surgimento de futuras vítimas. A empresa que realiza a venda dos bilhetes dos shows também foi alertada sobre o caso. Faz agora 24 graus, tempo mais a menos que durante o dia, onde a sensação térmica chegou a 30 graus. E esse tempo firme, com temperaturas elevadas e seco, deve continuar neste fim de semana. Olá, Wender, boa noite a todos. O sol deve predominar neste fim de semana. Nada de chuva aqui para a região. Quem está indo para São Paulo vai ter um sábado com nevoeiro logo ao amanhecer. Já durante todo o dia, o céu fica limpo, sem nenhuma nuvem e com muito sol.
No domingo, o tempo fica bem parecido. A mínima prevista é de 14 e a máxima de 26 graus nos 2 dias. Em Rio Preto, neste fim de semana, os dias devem ser de sol entre algumas nuvens. Ainda sem chance de chuva. Por lá, os termômetros devem registrar mínima de 16 e máxima de 27 graus. E aqui em Votuporanga, no sábado, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Já no domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e continua sem expectativa de chuva. Os termômetros devem ir de 15 a 30 graus. Uma ótima noite, um excelente final de semana. Até mais! Obrigado, Inaê. Bom fim de semana. E só mais uma observação. Entre 1 da tarde e 5 amanhã, é bom evitar atividades físicas e brincadeiras de correr ao ar livre por conta da umidade relativa do ar que estará abaixo de 50%. Ainda não estamos em estado de atenção, mas é bom evitar, né? E com esse tempo seco, aumenta a incidência de casos de conjuntivite. Aqui em Votuporanga, os casos já triplicaram nesse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já são quase 830 pessoas que tiveram a doença esse ano. No mesmo período do ano passado, foram 279. O inverno exige atenção especial quando o assunto é conjuntivite. A doença é provocada por um vírus e está entre as mais comuns que afetam os olhos, provocando inflamação da conjuntiva. Ela é desencadeada pelo ácaro, muito presente, por exemplo, em roupas e agasalhos guardados. Entre os principais sintomas estão olho vermelho e lacrimejante, inchaço nas pálpebras, intolerância à luz, visão embaçada e visão borrada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga, no ano passado foram registrados 1.102 casos da doença, sendo 288 de janeiro a junho. Neste ano até agora já são 888 casos, números considerados bem altos. O tempo seco, o próprio inverno que tem sido um pouquinho mais intenso em relação ao ano passado. As pessoas com conjuntivite, de repente, não respeitam o período de atestado, não ficam nas suas casas, às vezes há um compartilhamento de toalhas, ou a falta, às vezes, de medidas de higiene, passa a mão nos olhos, depois não lava as mãos, passa em algum objeto. Isso tudo favorece a transmissão. Bruno teve conjuntivite e diz que é uma situação bem incômoda. O pior foi que, como eu estava fazendo tratamento para um tipo, não melhorava. Não tinha um sinal de melhora aparente. A metade do tratamento, a voltar na consulta de retorno, foi descoberto que eu também estava com a viral, e passei mais uns 10 dias de tratamento. Quer dizer, foram 25 dias ali tratando para tentar solucionar esse problema. Após o tratamento, eu tive que voltar, um mês depois, e também tive que fazer uma pequena raspagem para estar tirando o restante do vírus que fica ali no olho, para que não volte. A Secretaria de Saúde faz um alerta à população e dá algumas dicas de como se prevenir. Lavagem das mãos, uso de álcool gel, evitar estar tocando a mão nos olhos, porque o olho é uma mucosa, ele absorve, Ele tem mucosa, então ele absorve qualquer micro-organismo que nós temos nas mãos. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como roupas de banho, toalha. Quem está com a conjuntivite deverá respeitar os dias de atestado, ficando no seu domicílio, evitando escola, evitando o trabalho. Isso vai favorecendo a diminuir a transmissão. Esses cuidados devem ser intensificados para que mais pessoas não contraiam a doença. Se aparecer alguns dos sintomas, procure a UPA ou o mini hospital do Pouso Bom para ser medicado e também receber as orientações necessárias. As obras de reparo da Praça Nuzumabê, do bairro Secap 2, foram finalizadas essa semana. Entre as melhorias estão a concretagem da pista e da rampa. Além dessas obras, a equipe de pintura e sinalização também revitalizou a pintura ali do local. Foram feitas melhorias pontuais que visam a segurança dos usuários ao reforçar a estrutura das rampas. Um projeto arquitetônico que prevê a revitalização completa da praça já foi montado, mas a Prefeitura agora aguarda a liberação de recursos. E Votuporanga vai ter o projeto Padaria Solidária. A intenção é prestar apoio efetivo às entidades socioassistenciais do município. Angélica Lima. A iniciativa vai beneficiar cerca de 1.500 pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais.
Os pães serão produzidos na cozinha piloto da Prefeitura, que tem capacidade de fornecer em torno de 4.000 pães por mês. A expectativa da Prefeitura é que os alimentos tenham início de entrega ainda esse ano. Angélica Lima para o TVU Jornal. Obrigado, Angélica. De acordo com a primeira-dama, Mônica Carvalho, com esse apoio, as entidades vão poder direcionar o recurso gasto na compra desses alimentos em outras atividades ou mesmo complementando ainda mais as refeições. A seguir, vamos mostrar um restaurante que a nossa equipe encontrou e que vai fazer você se imaginar na década de 50. Essa história é sensacional e você confere já no próximo bloco. A abertura oficial dos Jogos Regionais de Andradina está acontecendo nesse momento. Ao todo, 47 cidades estão na competição. Os campeões de cada modalidade vão disputar os Jogos Abertos do Interior, com data e local ainda a ser definidos. A equipe de karatê de Votuporanga já conquistou medalhas de ouro e bronze. A nossa cidade é representada por uma comissão formada por 250 pessoas. Boa sorte para todo mundo. E depois de um crescimento de 1% no mês de abril, o volume de serviços prestados no país se manteve estável em maio. Os dados são do IBGE. O que é de comum entre restaurantes, viagens de turismo, caminhões de transportes, lojas comerciais e equipes de limpeza e vigilância? Todos fazem parte do setor de serviços, o de maior peso no PIB nacional, responsável por 44% dos empregos de carteira assinada no país. Em maio, o volume destes serviços prestados se manteve estável, acompanhando abril, onde o crescimento foi de 1%. Para os analistas, mesmo com 2 meses de resultado positivo, é preciso cautela para falar sobre o futuro. Nós temos que observar mais de um ponto para confirmar que está havendo uma recuperação. Alguns ramos sentiram bem a diminuição nos negócios. Obrigado. Para manter a clientela, a churrascaria teve que fazer alguns ajustes. Não aumentou o preço e fez várias campanhas de fidelização. O resultado até que veio em certa parte, mas em outras épocas, esse salão estaria bem mais cheio. E ainda que seja caro, é interessante que aconteça, que as pessoas acham que isso é um investimento, inclusive social, porque emprega mais, porque você sai de casa. O empresário, que na crise não demitiu nenhum de seus 160 funcionários, diz que teve que usar muita criatividade para não entornar o caldo. Tem momentos que o cliente tem 30% de desconto para manter o nosso cliente, para chamar o nosso cliente, ter ele com a gente. À medida que as expectativas do setor forem melhorando, isso significa que os empresários vão mudar a sua perspectiva de investimento de contratação. Isso é bom para o mercado de trabalho. E o Banco Central divulgou hoje que a atividade econômica do país registrou queda em maio. O índice de atividade econômica apresentou queda de 0,51% comparado com abril. Já na comparação com maio do ano passado, teve crescimento de 1,40%. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade da indústria, comércio e serviços e também da agropecuária, além do volume de impostos. Mas o indicador oficial sobre o desempenho da economia é o Produto Interno Bruto, que é calculado pelo IBGE. Relembrar a nossa história, o nosso passado é muito bom, né? E uma família de Floreal está fazendo justamente isso. Para manter viva a lembrança, ela juntou objetos que foram utilizados na época para ser a decoração de um restaurante. Você vai ver agora na reportagem que quando você chega no espaço, parece que voltou para as décadas de 50 e 60 aqui do estado de São Paulo, quando o café e o gado moviam a nossa economia. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço, de uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Lugar aconchegante e com muita história. Isso foi no mês de agosto. Histórias da família da Dona Antônia estão presentes aqui. Cada objeto desse traz lembranças de uma época em que o café e o gado eram as principais atividades do estado de São Paulo. Pensando nisso, foi criado este espaço para relembrar a cultura e a tradição do interior paulista. A ideia de usar esses objetos, eu pensei assim, na decoração, né, porque a gente estava montando um café, mas também não só na parte de decoração, mas como um resgate, né, dessa história da nossa região, que era uma grande produtora de café.
e hoje já não existe mais, não existe nada aqui que lembre dessa época. E tudo tem um significado bastante importante. É que muitas peças que estão aqui foram usadas pelo pai da Maria Lúcia e do Paulo. Estamos tentando trazer um pouco, né? Que tudo a gente não consegue. Daquilo que meu pai viveu. E a gente era pequeno, presenciou isso aí. Trabalhou muitos anos na fazenda, quase uns 30 anos fazenda de café. Administrador da fazenda, né? Ele fazia tudo na fazenda. E foi desta forma que eles resolveram unir o útil ao agradável. Montaram este espaço tanto para expor os objetos, quanto para servir aquele cafezinho passado na hora e no fogão a lenha. A culinária por aqui é, digamos que, uma mistura do interior de São Paulo com Minas Gerais. A culinária caseira mesmo, né? Trazendo a simplicidade do fazer, do temperar, né? A gente procurou resgatar as coisas que eram dos nossos avós, dos nossos pais, né? E é um espaço aberto à visitação ao público. Então a gente faz doce de abóbora, doce de batata. Essa é a parte que eu cuido mais, né? Dos doces. E é claro que depois de muita história não poderia faltar aquela boa moda de viola, não é mesmo? E o raiar do sol é o mesmo e o segredo está no jeito da gente olhar. E o raiar do sol é o mesmo e o segredo. Eu sinto muita saudade, né, daquele tempo. Sinto saudade. Lembrança das passadas, né? Tempo bom, manhã bonita e um novo tempo pra cantar. Muito bacana, né? E uma última notícia. Agora há pouco a família do padre Silvio divulgou mais um boletim médico. Segundo a nota, o padre conseguiu falar hoje, mesmo com todas as dificuldades. Ele falou com a família, fez algumas perguntas, sorriu e estava totalmente acordado. O padre ainda respira com a ajuda de aparelhos e, na mesma nota, a família também agradece todo o carinho e orações recebidas. Para rever as nossas reportagens, vai lá em tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. A seguir, você fica com o programa Empreender Tecnologias com o professor Ramon Lombardi. Tenha um excelente fim de semana, aproveita para descansar. A gente se vê segunda. Até lá!